Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar a respeito de outro circuito bastante utilizado na eletrônica digital, que são os flip-flops. Os flip-flops são circuitos digitais com inúmeras aplicações. Eles são os blocos fundamentais de componentes mais complexos, como, por exemplo, a memória estática RAM do nosso computador, aquela memória de caixa que fica próxima ao processador. Também nós podemos citar como exemplos registradores de deslocamento e também contadores, como contadores de década, que nós vamos observar na aula. Antes de iniciarmos os nossos estudos nos flip-flops em si, a gente vai falar um pouquinho a respeito da lógica sequencial. Então, circuitos sequenciais que realizam a lógica sequencial são aqueles que têm as saídas dependentes das variáveis de entrada e de seus estados anteriores. Então, eles dependem do valor que estava saindo para determinar qual que é o seu estado atual. E eles permanecem armazenados e operam sob o comando de uma sequência de pulsos, que a gente chama de clocks. Então, nós temos uma sequência de pulsos, que geralmente ela é periódica no tempo, e somente quando há mudança de estado, de 1 para 0 ou de 0 para 1, ou seja, de sinal baixo para sinal alto ou sinal alto para sinal baixo, é que existe essa mudança de estado, de acordo com as entradas e o estado de saída anterior. Falando agora dos flip-flops, eles têm em seus circuitos as variáveis de entrada, que podem variar a quantidade, possui uma entrada para clock e duas saídas. As saídas se alternam de acordo com a entrada apenas quando damos um pulso no clock. Vamos iniciar nossos estudos de flip-flop com o flip-flop RS básico. Aqui nós temos no flip-flop duas entradas, uma S e outra R. S vem de set e R de reset. E temos duas saídas, uma Q e uma Q barrado, ou seja, eu tenho uma saída normal e uma saída invertida ou inversa. Então, no caso caso a saída seja 1, Q igual a 1, nós teremos Q barrado igual a 0 e vice-versa. Esse circuito, como nós podemos observar aqui, ele é composto por duas portas não E ou NAND e duas portas NOT. Nós podemos notar que existe aqui uma realimentação, em que a entrada da minha porta NAND depende da saída de outra porta NAND. Então, por esse motivo, é que foi falado lá anteriormente que o circuito é dependente do estado anterior, do valor antes de realizarmos a nova operação. Nesse caso, nós vamos analisar qual que vai ser a saída dependendo da entrada S, da entrada R e do estado anterior, QA. Aqui está somente representado o estado não invertido, o estado normal. Então, nós sabemos aqui que o QA barrado vai ser 1 nessa primeira condição, uma vez que o QA é 0. Então, preenchi aqui com as entradas dessa tabela da verdade. Nós temos S igual a 0, R igual a 0 e o QA, que é o estado anterior, igual a 0. Como o QA é igual a 0, nós sabemos que o QA barrado é igual a 1. Eu vou transportar esses valores aqui, esse valor 0 de Q para a entrada da porta NAND e esse valor 1 para a entrada da outra porta NAND. Passando por esses inversores, nós sabemos que a entrada aqui próximo da entrada 7 vai ser 1 e do R vai ser 1 também, uma vez que S e R são 0 e passaram pela porta inversora. Vou colocar aqui a tabela da verdade da porta NAND para nós analisarmos qual vai ser a saída. Então, nessa porta NAND aqui, nós podemos notar que existe a entrada 0 e 1. 0 e 1 resulta em 1. E 1 e 1 resulta em 0. Então, nós podemos notar aqui que não houve alteração do estado. Então, nós tínhamos um QA igual a 0 e o QF também vai ser igual a 0. QF é o Q final, o estado final. Transportando esse valor de 0 aqui
para a porta NAND, nós podemos notar que não há alteração, e mesma coisa aqui, não há alteração da outra porta NAND de cima. Então, o circuito está estável, portanto, o resultado final de QF, né, é igual a 0. Passamos agora para essa linha de baixo. Nessa condição, nós temos S igual a 0, R igual a 0, QA igual a 1. QA barrado vai ser, portanto, igual a 0. Vou preencher esses valores aqui na figura e nós vamos analisar. Vou transportar esses valores de saída para as entradas das portas NAND. Então, temos 0 aqui e 1 aqui, devido à realimentação. Vou passar aqui esse valor 0 para o outro lado da porta inversora. Então, nós vamos obter 1 para as duas entradas. E agora, nós vamos analisar se houve alguma mudança de estado. Nesse caso aqui, nós podemos notar que para as entradas da porta NAND 1 e 0, nós temos a saída 1. Então, não houve mudança de estado. E aqui embaixo também, não houve mudança de estado, pois nós temos aqui 1 e 1, 1 e 1, a saída é 0. Portanto, o Q final não houve mudança de estado, nesse caso é 1. Na terceira linha da tabela da verdade, nós temos S igual a 0, R igual a 1 e QA igual a 0. Vou preencher esses valores na figura. Passo agora pela realimentação para as entradas da porta NAND e transporto as entradas para a entrada da porta NAND. Aqui em cima nós temos a entrada 1 e 1 e aqui embaixo a entrada 0 e 0. Como nós podemos notar, para as entradas 1 e 1 na porta NAND, o resultado é 0, então não houve mudança de estado. E aqui também não houve mudança de estado para o Q barrado. Portanto, nós sabemos que o Q final nesse caso vai ser 0. Passamos agora para a quarta linha da tabela da verdade. Nós temos S igual a 0, R igual a 1 e QA é igual a 1. Preenchendo esses valores, nós temos aqui S0, R1, Q1 e Q barrado 0. Vou transportar esses valores da saída para a entrada da porta NAND e da nossa entrada SR para a entrada da porta NAND. Vamos analisar primeiro aqui essa porta NAND de baixo. Para a entrada 1, 0, nós temos a saída 1. Portanto, a alteração do estado de 0 para 1 em Q barrado. Eu vou alterar aqui o valor da entrada da outra porta NAND de 0 para 1 devido à realimentação. Analisando aqui a NAND de cima, nós temos as entradas 1 e 1, portanto, a saída ela é alterada de 1 para 0. Uma vez que foi alterada a saída aqui, eu altero a entrada da porta NAND de baixo para 0. 0, 0, nós sabemos que a saída é 1. Nós podemos notar aqui pela tabela da verdade da porta NAND. Agora o circuito está estabilizado. Portanto, houve alteração, né, da saída de 1 para 0. Portanto, né, o QF, o Q final, agora vai nessa condição é 0. Na quinta linha da tabela da verdade, nós temos S igual a 1, R igual a 0 e QA é igual a 0. Vou preencher esses valores aqui na figura, realizar o transporte por meio da realimentação e colocar aqui as entradas da porta NAND. Vamos analisar primeiro essa porta NAND aqui de cima. Para as entradas 0 e 1, como nós podemos notar aqui na tabela da verdade da porta NAND, a saída é 1. Então, houve aqui a alteração do estado novamente. Vou transportar esse valor 1 aqui para a entrada da porta NAND de baixo, então vou alterar aqui de 0 para 1. Para essa condição 1 e 1 de entrada da porta NAND, a saída vai ser 0. Então, eu vou alterar o estado de 1 para 0. Aqui, pela realimentação, novamente eu altero o estado da entrada da porta NAND e nós podemos observar que o circuito está estável. Uma vez que nós temos aqui 0, 0, a saída de 0, 0 é 1, permanece aqui 1, então esse circuito ficou estável. Portanto, nós podemos notar que houve alteração da saída do Q aqui, então a saída, o Q final, nesse caso, é igual a 1. Na sexta linha da tabela da verdade, nós temos S igual a 1, R igual a 0 e QA igual a 1. Vou preencher esses valores na figura, realizar o transporte pela realimentação e colocar as entradas da porta NAND.
Nesse caso aqui, nós podemos notar que não houve alteração na porta NAND de cima, uma vez que 00 resulta em uma saída 1. Então, aqui não há nenhuma alteração na realimentação. E, novamente, o 1 vai resultar em uma saída 0, não alterando a entrada aqui da porta NAND. Então, agora o circuito está estável. Não houve alteração na saída, portanto, nesse caso, QF é igual a 1. Vamos analisar aqui a sétima linha. Nós temos S igual a 1, R igual a 1 e QA é igual a 0. Vou preencher esses valores aqui, realizar o transporte pela realimentação e também colocar as entradas SR invertidas nas entradas das portas NAND. Vamos analisar essa situação. Como nós podemos notar aqui, na parte de cima, há alteração do estado de 0 para 1. Para as entradas 0, 1, nós temos a saída 1. Vou alterar aqui a entrada da porta NAND de baixo. E para as entradas 1, 0, nós temos a saída 1 na porta NAND. Notem que acontece uma incoerência aqui. Nós temos aqui um circuito estável, esse circuito não vai alterar mais o seu estado. E as saídas são, ambos os valores aqui são 1. O que significa que o Q não é mais, o Q barrado não é mais o inverso do Q. O Q é igual, o Q barrado nesse caso está saindo igual ao Q, o que é uma incoerência. Então, nós não podemos considerar essa situação, porque ele foge à regra em que nós temos uma saída normal e uma saída inversa. Então, isso aqui significa que é uma entrada proibida para S e R iguais a 1. Isso vai acontecer também para a segunda condição, em que nós temos S igual a 1, R igual a 1 e QA igual a 1. Então, nós chamamos essas condições de entradas proibidas. Realizadas todas as análises de todas as condições possíveis, nós podemos resumir a nossa tabela da verdade. Eu vou suprimir aqui a coluna de QA. Portanto, nós vamos obter essa tabela da verdade resumida aqui. Para as entradas S igual a 0 e R igual a 0, o Q final é igual a QA, ou seja, o Q final é igual ao Q anterior. Não há alteração de estado enquanto eu obter essas entradas S igual a 0, R igual a 0. Para S igual a 0 e R igual a 1, a saída vai ser sempre 0. Lembrando que eu estou falando aqui da saída não invertida. E para S igual a 1 e R igual a 0, nós temos que a nossa saída vai ser sempre 1, como nós podemos notar na tabela que nós já criamos. E as entradas S igual a 0 e R igual a 1 são proibidas. Então, eu nunca posso criar essa condição aqui. Passamos agora a falar do flip-flop RS básico com clock. Então, foi inserido aqui esse clock. Como eu disse anteriormente, o clock ele é um sinal periódico que ele altera, né, ao longo do tempo. Então, ele fica mais 1, fica 0, 1, 0 e assim por diante, o tempo todo. Então, ele é inserido nessas portas NANDs no início do nosso flip-flop RS. Nessa condição, como vai funcionar o clock? Então, na condição em que esse meu circuito ele não é sensível ao clock, o que eu chamo aqui de clock igual a 0, a minha saída final é igual ao Q anterior, ou seja, não há alteração no estado. Enquanto o clock não der uma sensibilidade ao meu flip-flop, enquanto ele não for sensível a essa condição, eu não altero a saída dele. Quando ele for sensível à saída, ou seja, o clock é igual a 1, eu vou trabalhar aqui como um RS básico. Então, nesse caso, ele vai trabalhar igual à tabela da verdade anterior, que nós já estudamos, dependendo, claro, das entradas S e R. No flip-flop, a sensibilidade se dá à borda do meu sinal de clock. Então, existem duas condições. Um flip-flop sensível à borda de subida e outro sensível à borda de descida. O que isso significa? Quando o meu clock ele passa do sinal 0 para 1,
significa que eu tenho a minha borda de subida, de 0 para 1, estou subindo. Então, o flip-flop que ele é sensível à borda de subida, toda vez que o meu estado sai de 0 para 1, eu consigo alterar o estado final do meu flip-flop. Quando o meu flip-flop ele é sensível à borda de descida, significa que ele é sensível quando o meu estado estava em 1 e ele passa para 0. Quando eu saio de 1 para 0, estou diminuindo, estou descendo. Então, aqui eu tenho uma borda de descida. O flip-flop sensível à borda de descida, ele só vai mudar o seu estado no momento em que existe essa mudança do clock de 1 para 0. Para exemplificar um flip-flop com um clock, nós vamos fazer o seguinte exercício. Nós temos aqui um flip-flop SR sensível à borda de subida e nós temos a mudança de estado das entradas S e R. E quero obter qual que é a saída Q. Aqui no clock nós temos um clock periódico com a mesma razão de ciclo, né? O ciclo aqui positivo, o ciclo zero, ele é igual. Então nós podemos notar que ele segue esse padrão durante todo o tempo aqui de análise. S, ele inicia como 0, passa para 1 em determinado momento e volta para 0. R inicia como sendo 1, ele desce para 0, depois em outro momento, em determinado momento, ele passa para 1 novamente. Como eu disse, a minha saída, o meu Q, só vai alterar o seu estado quando existe a mudança do meu clock de 0, aliás, para 1, porque aqui ele é sensível à borda de subida. Então, somente onde eu coloquei essas setinhas aqui, que é a sensibilidade dele, é que nós vamos analisar se há alguma mudança de estado. Como nós temos aqui S igual a 0 e R igual a 1, para essa condição, o QF vai ser 0. Então, eu já vou iniciar o meu Q como sendo 0 aqui, daqui até aqui. Nessa próxima borda de subida aqui, qual a condição que nós temos? Nós temos aqui S igual a 0 e R igual a 0. Para S igual a 0 e R igual a 0, nós temos QA, ou seja, significa que a minha saída vai ser igual à saída anterior. Como a saída anterior era 0, permanece o meu Q como sendo 0. Vamos analisar a terceira borda de subida. Nessa condição, nós temos S igual a 1, R igual a 0. Para a condição de S igual a 1, R igual a 0, a saída vai ser 1. Então, eu altero o estado do Q final aqui de 0 para 1. Nessa quarta borda de subida, nós temos novamente S igual a 1 e R igual a 0. Novamente, a saída é 1. Finalmente, aqui para a última borda de subida, nós temos S igual a 0 e R igual a 1. Para S igual a 0 e R igual a 1, a saída é 0. Então, o meu Q final passa para 0. É assim que é realizada a análise do flip-flop. Passamos agora a estudar o flip-flop JK. Então, ao invés de termos aquelas letras RS, nós temos agora JK. Qual a diferença dele? A diferença é que existe aqui, na realimentação, uma conexão com a nossa entrada da porta NAND, tanto na entrada J quanto na entrada K. Isso significa, vai nos levar a um circuito que não existe entrada proibida. No RS, as entradas R igual a 1 e S igual a 1 era proibida. Nesse caso, não é. Nesse caso, J igual a 1 e K igual a 1, eu vou ter um Q de final igual ao Q anterior invertido. Então, se eu tinha um estado anterior como Q igual a 0, para J igual a 1 e K igual a 1, a nova saída vai ser igual a 1. Ou seja, existe uma inversão. Se eu tinha 0, passa para 1. E se eu teria 1, passa para 0. Sempre existe essa inversão quando J e K são 1. Nas outras condições, nós vamos observar que o JK se comporta de maneira semelhante ao SR.
Existem também algumas entradas adicionais do nosso flip-flop JK. Então, nós vamos estudar aqui o flip-flop JK com clock, preset e clear. Então, o clock nós já estudamos anteriormente. Agora, nós vamos estudar o preset e o clear. Como funcionam essas entradas? Bom, elas são inseridas nas portas NAND aqui da frente, próxima à realimentação. E caso eu tenha clear igual a 0 e preset igual a 0, nós temos uma entrada não permitida. Então, nunca eu vou ter clear preset igual a 0. Caso isso ocorra, o meu flip-flop não vai funcionar. Caso eu tenha a condição de clear igual a 0 e preset igual a 1, a minha saída vai ser sempre 0. Com clear igual a 1 e preset igual a 0, a minha saída vai ser sempre 1. Para as duas condições igual a 1, então nós temos a operação normal, ou seja, ele vai trabalhar igual a um JK normalmente. Passamos agora a estudar o flip-flop do tipo T. O flip-flop T nada mais é que um flip-flop JK em que as entradas elas são conectadas, ou seja, existe uma entrada só. Então, eu transformo esse circuito aqui, JK, em um circuito do tipo flip-flop T. Então, existe somente uma entrada e não duas, igual nós estávamos estudando anteriormente. Para a condição essa condição aqui de cima, em que essas entradas são curto-circuitadas, como ficaria? Nós teríamos essa condição aqui, né? A tabela da verdade do JK, nós sabemos que não é possível inserir J igual a 0 e K igual a 1 e vice-versa, né? J igual a 1, K igual a 0, porque uma vez que eu insiro 0 aqui, é alimentado na entrada J e K, ambas 0. Então, nós temos essa condição de cima. Se eu coloco aqui a entrada 1, nós temos tanto J quanto K igual a 1, ou seja, essa condição aqui de baixo. Por isso que eu coloquei aqui, não existe para a entrada T, para essa condição em que as duas entradas são conectadas. Então, nós podemos resumir essa tabela da verdade para obtermos o flip-flop T dessa maneira. Então, para a entrada T igual a 0, nós temos QA, não há alteração do estado. E para T igual a 1, nós temos QA barrado, ou seja, existe a inversão do estado anterior. Também existe o flip-flop D. No caso do flip-flop D, é inserida uma porta inversora aqui na entrada K e conectada à entrada J. O que isso significa? Significa que quando eu inserir aqui a entrada 1, eu vou ter J igual a 1 e K igual a 0. Se eu inserir aqui a entrada como sendo 0, nós temos J igual a 0 e K igual a 1. Então, eu vou transformar nesse circuito no flip-flop do tipo D. Vamos analisar a tabela da verdade agora. Nessa condição, nós sabemos que podemos inserir somente as entradas 0 e 1 em 1 e 0, devido à presença dessa porta inversora na entrada K. Então, resumindo essa tabela da verdade, nós vamos obter essa aqui. Para a entrada D igual a 0, nós temos uma saída 0. Para a entrada D igual a 1, nós temos uma saída 1. Esse flip-flop D ele é bastante utilizado na memória de vendideira ou dados. Então, ele é utilizado na memória RAM dos computadores. Eu apresento agora para vocês uma aplicação do flip-flop do tipo T, que é o contador de décadas assíncrono. Ele vai contar de 0 a 9 e nós vamos analisar esse circuito aqui. Então, ele possui 4 flip-flops T e todas as entradas T aqui são indicadas como 1. Ou seja, quando eu tenho a entrada 1 no flip-flop T, nós vamos ter a saída sempre invertida quando existe o sinal de clock. Nós podemos notar aqui que o primeiro flip-flop T, o T0 aqui, ele é conectado ao clock. E a saída do meu flip-flop T0, ele vai conectar à entrada do clock do flip-flop T1. E assim por diante. A saída do T1 aqui, o Q1, conecta no clock do T2. E o Q2 conecta no clock do T3.
Nós podemos notar que existe aqui também um circuito de clear, ou seja, uma condição em que eu vou resetar o meu sistema. Todo mundo aqui vai para 0. Então, eu utilizei esse circuito aqui com uma porta NAND de 4 entradas, em que essa porta NAND é conectada em Q0 barrado, Q1, Q2 barrado e Q3. Ou seja, quando eu tenho a condição 1, 0, 1, 0, aqui vai ser enviado um sinal de clear, ou seja, todo mundo passa a ser 0. Passamos agora a analisar a tabela da verdade para diversas situações aqui desse contador de década assíncrono. Como nós podemos observar, nós temos 4 flip-flops. Esses flip-flops, eles são sensíveis à borda de descida, ou seja, quando o estado passa de 1 para 0. Toda vez que o estado, o clock dele passa de 1 para 0, nós vamos observar a mudança de estado. Como todas as entradas T estão conectadas a 1, nós vamos observar que o sinal de saída vai ser invertido. Então, se o sinal de saída anterior era 0, ele passa a ser 1. Se o sinal de saída anterior era 1, ele passa a ser 0. Também vamos observar que o nosso clock ele está conectado ao meu flip-flop T0. Então, toda vez que acontece a borda de descida do flip-flop, existe a mudança de estado de Q0. O Q0 ele está conectado ao clock do flip-flop T1. Então, toda vez que existe a mudança de estado de 1 para 0 do Q0, vai acontecer a mudança de estado do Q1. Ou seja, quando existe a borda de descida de Q0, vai mudar o estado de Q1. E assim por diante. Quando acontece a borda de descida de Q1, vai mudar o estado de Q2. Quando acontece a borda de descida de Q2, vai mudar o Q3. Então, vamos iniciar aqui os nossos estudos com todas as saídas iguais a 0 e o clear igual a 1. Toda vez que o clear for igual a 1, não vai interferir nas minhas saídas. Quando o clear muda para 0, a minha saída, todas as saídas, Q0 a Q3, elas passam a ser 0, ou seja, é reiniciado o meu processo. Então, nós vamos analisar cada uma das descidas do clock. Então, na primeira descida do clock que está conectado no T0, existe a mudança do Q0. O Q0 passa de 0 para 1, como nós podemos observar aqui na tabela da verdade. Ele era 0, 0 barrado é 1. Quando ele passa de 0 para 1, isso configura uma borda de subida. Como esse meu flip-flop, todos eles, os 4, não são sensíveis à borda de subida, somente descida, nós podemos notar que não há alteração de Q1. Não há alteração de Q1, então não existe nenhuma borda, então não há alteração de Q2 e nem de Q3. Nessa condição, o clear é 1, então não há mudança de estado de Q0 a Q3. Para a segunda borda de descida do clock, existe novamente a mudança de estado de Q0, que nesse caso ele passa de 1 para 0. Então, isso configura uma borda de descida. Isso vai sensibilizar o meu flip-flop T1, que vai alterar a saída do meu Q1, que passa de 0 para 1. De 0 para 1, nós temos uma borda de subida. Borda de subida não sensibiliza o meu flip-flop T2, então não há alteração de seu estado, assim como Q3. O clear permanece para essa condição como 1. Para a terceira descida do clock, nós vamos observar que há alteração de Q0, de 0 para 1, o que é uma borda de subida. Então, não há alteração de Q1, que não há alteração de Q2, que não há alteração de Q3. O clear permanece 1. Para a quarta borda de descida, há alteração do Q0. Então, o Q0 passa de 1 para 0, o que é uma borda de descida. Isso vai sensibilizar o meu Q1, meu T1, né, que vai alterar a sua saída de 1 para 0. Quando ele altera de 1 para 0, isso configura uma borda de descida. Então, a borda de descida vai ativar o meu T2, mudando o estado de Q2 de 0 para 1. 0 para 1 é uma borda de subida. Então, ele não vai sensibilizar Q3, mantendo ele em 0. Para essa condição, o clear permanece 1. Para a quinta borda de descida, nós temos aqui a alteração do estado de Q0. Então, de 0 vai para 1.
nós temos uma borda de subida, não há alteração de Q1, que permanece 0, não há alteração de Q2 e nem de Q3. O clear permanece também 1. Para a sexta borda de descida, a alteração do Q0, né, de 1 para 0, o que é uma borda de descida. Então, como nós temos uma borda de descida de Q0, altera o sinal de Q1, que sai de 0 para 1. 0 para 1 é uma borda de subida, não altera as condições de Q2, que não altera as condições de Q3. O clear permanece 1. Para a sétima borda de descida do clock, nós temos alteração de Q0 de 0 para 1, o que configura uma borda de subida. Não há alteração de Q1, que permanece 1, nem de Q2 e nem de Q3. O clear permanece 1 para essa condição. Para a oitava descida do clock, nós vamos observar que há mudança de estado de Q0 de 1 para 0, ou seja, uma borda de descida. Nessa condição, nós observamos que há alteração de Q1 de 1 para 0, que também configura como uma borda de descida, que vai mudar Q2 de 1 para 0, que também configura uma borda de descida. Para essa condição, então, nós vamos alterar o estado de Q3, que antes era 0 e agora passa a ser 1. Nessa condição de 1, 0, 0, 0, não existe mudança do estado do clear. Para a nona borda de descida, a alteração do estado de Q0, que passa de 0 para 1, é uma borda de subida. Subida não altera Q2, que não altera Q3, que não altera Q2 nem Q3, nem Q1, nem Q2, nem Q3. Para essa condição, novamente, o clear é 1. Finalmente, para a décima borda de descida, a alteração aqui do estado de Q0, de 1 para 0. Então, existe aqui uma borda de descida que altera a condição aqui de Q1. Então, aqui existe uma borda de subida, não altera Q2 e não altera Q3. Porém, para essa condição aqui, em que nós temos Q3 igual a 1, Q2 igual a 0, Q1 igual a 1 e Q0 igual a 0, nós vamos observar que essa porta NAND aqui vai ter uma saída 0. Por quê? Porque eu estou conectando aqui uma entrada em Q0 barrado, ou seja, nós temos aqui condição de 0, Q1 é a segunda entrada da porta NAND, que é igual a 1, Q2 barrado, que é igual a 0, e Q3 conectado aqui na última porta da porta NAND, que é igual a 1. Para essas três condições, a minha saída da minha NAND vai ser 0. Portanto, eu vou ativar aqui todos os clears dos 4 flip-flops. Então, se o clear aqui nesse caso é 0, ele vai reiniciar, ele vai voltar para essa condição aqui de 0, 0, 0, 0 e clear 1. Então, ele vai ficar nesse ciclo. Ele conta aqui em binário de 0 a 9, que é essa última condição aqui é 9 em binário, essa primeira aqui é 0 em binário, e ele vai fazendo isso sem parar. Como nós podemos notar aqui, nessas saídas gráficas no tempo, nós podemos notar que a cada ciclo de descida, a alteração de A cada ciclo de descida aqui e aqui, e a cada descida de A, a alteração de B. Então, nós podemos notar que a descida aqui, aqui, aqui. Então, toda vez que desce A, desce B, muda B. E toda vez que desce B, nós vamos observar que muda C, né? Aqui, aqui. E toda vez que desce C, há a mudança de D. Quando chega na condição 1, 0, 1, 0, ele vai reciclar, ele vai voltar para 0, 0, 0, 0. E ele vai ficar assim indefinitivamente. Então, eu construí esse circuito aqui no Tinkercad, no protoboard, para mostrar para vocês. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um 555, que é um CI, que ele pode funcionar como um oscilador. Então, nós podemos notar aqui no sinal de saída, ele funcionando como um clock. E eu coloquei aqui um LED indicando, né, a velocidade de mudança. Então, quando ele está aceso, a saída é 1. Quando ele está desligado, a saída é 0. Não se preocupem com esse circuito, que em disciplinas futuras vocês vão aprender como fazer ele.
Aqui nós temos o 74HC73. Esse circuito aqui, ele nada mais é que um flip-flop do tipo JK. Então, dentro de cada CI desse, existe 2 flip-flops. E por esse motivo, eu usei 2 CIs 74HC73 para fazermos nosso circuito aqui de contador de décadas assíncrono. Como esse circuito é um JK, eu conectei as entradas J e K, formando um flip-flop T. Aqui também existe um 74HC20, que dentro dele existe 2 portas NAND de 4 entradas. Então, eu usei a porta, uma delas, né, uma das portas NAND, para fazermos esse circuito de reset. Então, esse circuito foi conectado da maneira que é apresentado nesse diagrama aqui de cima, e na saída dele foi conectado em um CD 4511, que nada mais é que um decodificador de BCD para display de 7 segmentos. Se vocês não lembram desse decodificador aqui, nós projetamos ele em aulas passadas, então vou deixar o link aqui no card. Eu aproveitei aqui também para inserir alguns LEDs representando as saídas BCD. Então, nós podemos notar que quando o LED vermelho aqui ele acende, a saída é 1 e quando ele apaga, a saída é 0. Então, nós temos aqui a saída Q0, Q1, Q2 e Q3. Então, conectando essas saídas de Q0 a Q3 no meu decodificador de 7 segmentos, nós podemos notar que é apresentado, né, um ciclo em que ele alterna de 0 a 9 e depois ele vai sempre voltar para o 0, como nós podemos notar aqui. Nesse circuito também existe a possibilidade de alteração da velocidade do clock. Então, toda vez que eu aumento esse potenciômetro aqui, eu acelero, né? Coloco ele mais rápido, para piscar mais rápido. Então, há a alteração de estado aqui mais rapidamente no meu circuito todo, isso, consequentemente, no meu display de 7 segmentos. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades que estão postadas lá no Moodle. Essas atividades, elas compõem parte da nota final de vocês e também grande parte da presença de vocês. Então, é importantíssimo que vocês façam essas atividades. Quaisquer dúvidas vocês podem tirar comigo por meio do e-mail, por meio lá das mensagens no Moodle ou no nosso servidor do Discord. Muito obrigado pela atenção e até mais.